voltamos aqui então, né? Vamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios, né? Das nossas questões. Professor, jogo duro demais, estou gostando muito. É isso aí, muita informação. Essa é a pegada do Adelante Concurso. Próxima questão na sua tela. Próxima questão na sua tela. Em se tratando de homicídio doloso, importante, hein? Doloso simples, né? O juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Questão errada, né? Não vem querer com pegadinha aqui não, porque em se tratando de homicídio doloso, a questão está abordando o denominado perdão judicial, né? Previsto lá no artigo 121, parágrafo 5º. E no artigo 121, parágrafo 5º, o bojo, né, do dispositivo menciona: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Eu vou chamar a sua atenção porque o perdão judicial está previsto no homicídio culposo e não no homicídio doloso. Então, por mais que o agente se arrependa, por mais que o agente fique triste com a conduta que ele praticou, e aí eu te chamo aqui comigo, eu tenho o Tício que matou o Mévio. Ele matou o Mévio dolosamente. E eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque o Mévio é filho do Tício. E após, né, esse pai matar o filho, o Tício matou o Mévio, o Tício se arrependeu. E eu vou dizer para você o seguinte, rapaz, ele ficou arrependido e as consequências dessa infração, né, foram tão graves que provocaram um dano psicológico. Poxa, eu matei meu filho. Vai ser possível perdão judicial? Não. Não, por quê? Porque ele matou dolosamente. Ele tinha intenção de matar. Perdão judicial só tem incidência quando a conduta está revestida de uma das modalidades de culpa, no que se refere ao homicídio. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque o perdão judicial, a incidência é quando o homicídio é o quê? Culposo. É importante quando eu trato de perdão judicial. Perdão judicial tem natureza jurídica de causa instintiva da punibilidade. É um ato unilateral. Independe da aceitação do réu. Vem comigo. Eu vou chamar a sua atenção porque você não pode fazer confusão com aquele perdão que navega lá na órbita processual penal, quando eu trato lá de ação penal privada. Aquele perdão é um ato bilateral. Demanda de duas vontades. Quando eu trato desse perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º, é um ato unilateral. Eu vou chamar a sua atenção porque o Tício, ele deu uma ré no veículo e acabou matando o seu filho. Ele não viu. Eu tenho aí, né, uma roupagem de culpa. E aí, o que aconteceu? Ele disse o seguinte: ô juiz, eu tenho que ser punido. Por quê? Porque eu matei meu filho, eu tenho que ser punido. O juiz vai poder conceder o perdão judicial? Sim, porque é um ato unilateral, mesmo que o autor não deseje receber o perdão. Mesmo que o autor não venha aceitar o perdão judicial, ainda assim ele será perdoado, porque é um ato que unilateral. Vem comigo na tela de novo. Vem comigo na tela porque eu tenho um posicionamento do STJ quando se trata de perdão judicial. Para o STJ deve haver o quê? Uma relação íntima de afeto com a vítima, ainda que haja concurso formal de crimes. Eu te explico. O STJ entende o seguinte: o Tício deu uma carona para a Mévia. O Tício deu uma carona para a Mévia. Ele não tem qualquer relação íntima com a Mévia, nem de afeto, né? Não tem uma relação íntima de afeto com a Mévia. A Mévia também não é parente dele, não tem qualquer relação de afeto com a Mévia. E aí ele acabou perdendo a direção desse veículo automotor. A Mévia morreu. Vai ser possível perdão judicial? Porque eu tenho que chamar a sua atenção. Essa consequência foi tão grave que o Tício acabou, né, também tendo um dano psicológico. Será que será possível a incidência do perdão judicial? Não. Por quê? Porque ele não tem uma relação íntima de afeto com a vítima. O STJ entende que tem que ter uma relação íntima de afeto. Professor, aí na questão fala acerca de concurso formal, não entendi. Então veja, se o Tício, agora sim, ele
tem uma namorada. A namorada dele é a Mévia, beleza? Tá. E aí ele deu uma carona para a Mévia chamou também a Tícia. Então tem o Tício dando uma carona para a Mévia, que é a namorada dele, e também para a Tícia, que é colega da Mévia. O Tício perdeu a direção do veículo. Morreu a Mévia e a Tícia. Vai ser possível perdão judicial só em relação à Mévia. Entendeu? Em relação à Tícia não, porque ela não tinha uma relação de afeto com ele. Deu para entender isso? Concurso formal seria aí? Um ato, pluralidade de resultado, 2 mortes. Ainda que haja, né, ainda que eu tenha um concurso formal, se eu não tenho relação de afeto com uma das vítimas, em relação a essa vítima ele vai responder. Não vai ser possível, né, a incidência do perdão judicial. Então fica esperto nessa decisão do STJ aí, tá? Importante. Professor, será que seria possível a concessão de um perdão judicial se o agente não mantém uma relação de afeto com a vítima? Tem uma situação que sim. Qual, professor? Então passa para mim. O Tício agora está dirigindo um veículo automotor e perdeu a direção. Beleza? Tá. E ele estava dando carona para a Paula. Isso, não tem relação de afeto com a Paula. Beleza. A Paula faleceu. Será que é possível a incidência de perdão judicial? Calma, o que aconteceu em relação à relação de afeto? Já afastei, porque não tem. Mas eu esqueci de te falar, e vou complementar agora, o Tício ele acabou ficando paraplégico, ou até mesmo tetraplégico. O juiz vai considerar as consequências do acidente que o colocaram na cadeira de roda. Aí o juiz, mesmo que venha afastar a relação de afeto com a vítima, tem o contexto do autor, né, como consequências da infração, o autor figurar agora em uma cadeira de roda. Tetraplégico ou paraplégico. Aí o juiz vai poder conceder o perdão judicial, considerando a situação particular do autor. Seria uma exceção. Beleza? Tranquilo. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, porque para fechar, né, acerca do perdão judicial, e aqui eu dei o exemplo, né, perdão judicial se o autor fica aí paraplégico ou tetraplégico, e importante, eu agora falava de direção de veículo automotor, e eu vou chamar a sua atenção, porque eu não tenho a previsão do perdão judicial lá no Código de Trânsito Brasileiro. Professor, já que não tem, como é possível o perdão judicial? Por analogia em bonam partem. Beleza? Analogia em bonam partem. Então, eu utilizo aqui o perdão judicial previsto no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal e lanço lá nos delitos de trânsito. No homicídio culposo, na direção de veículo automotor. Essa súmula 18 também é importante, que pode cair na sua prova. A sentença concessiva de perdão judicial é declaratória, né? Declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Isso é importante porque, veja, quando o agente é beneficiado pelo perdão judicial, não se está realizando o quê? Um juízo absolutório de mérito, que engloba lá a autoria ou materialidade. Tampouco havendo uma condenação, vez que é ausente a fixação da pena. E é por isso que é imperiosa, né, e pragmática essa conclusão do STJ, no sentido de qualificar a decisão como sentença declaratória de extinção da punibilidade. Tranquilo? Beleza? Jogamos duro então, falamos aqui do perdão judicial, das pegadinhas que pode aparecer na sua prova. Eu já vou agora para a questão de número 5. A pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências de seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Questão errada. Né? Questão errada, ele fala aqui de homicídio doloso, não é homicídio doloso. Essa causa de aumento ela tem incidência quando o homicídio é o quê? Culposo. Né? No homicídio culposo, a pena aumenta de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Aí você tem que ficar esperto. O examinador adora fazer essa inversão. Essa causa de aumento vai ocorrer no homicídio culposo nessas condições. Por quê? Porque sendo doloso o homicídio, eu posso ter a incidência de causa de aumento? Sim. A pena vai aumentar de 1/3. Agora, veja, se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. E aí, o examinador, ele costuma o quê? Inverter. Ele coloca homicídio doloso aqui, ó. E aí você dança, tá? Eu vou chamar a sua atenção.
eu vou chamar a sua atenção para a decisão do STJ. Muita jurisprudência, né? Importante. O STJ entende que no homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível a qualquer pessoa. Professor, eu não entendi. Aqui comigo. Veja que no homicídio culposo, a morte da vítima, se o agente não presta socorro à vítima, eu tenho a incidência de causa de aumento. Beleza? Tranquilo. Vamos colocar um exemplo. O Tício está manuseando sua arma de fogo e ele acabou realizando um disparo acidental. Beleza. Realizou um disparo acidental e acabou acertando o mévio. Sabe o que ele fez? Não passou, não prestou qualquer tipo de socorro à vítima. Saiu do local. Não prestou socorro à vítima. A vítima veio a óbito. Foi constatado no exame, no laudo cadavérico, que a vítima morreu instantaneamente. Ou seja, mesmo que se ele prestasse socorro, não teria qualquer efeito prático. Por quê? Porque a vítima morreu instantaneamente. Entendeu ou não? Então, o que se pergunta é o seguinte, a morte instantânea, né, não afastaria essa causa de aumento? É a pergunta que se faz. Pode até afastar, desde que o autor tenha conhecimento que a vítima morreu instantaneamente. E nesse exemplo, não. Ele realizou o disparo de arma de fogo, acidentalmente, acertou a vítima e o que ele fez? Deixou de prestar socorro. Entenderam ou não? Então o STJ diz, olha, mesmo que a vítima tenha morrido instantaneamente, o autor sabia? Não. Se não sabia, incidência da causa de aumento. Beleza? Importante essa decisão do STJ, tá? Em relação à morte instantânea da vítima. Vem comigo aqui na tela. Vem comigo na tela porque a causa de aumento ainda faz referência, né, quando o homicídio é doloso, se o homicídio é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Essa condição aqui de idade tem que entrar na esfera de conhecimento do autor. A idade da vítima, a condição pessoal, deve entrar na esfera de conhecimento do agente, né, que é o autor. Tá, muito se pergunta se essa fuga do local, por exemplo, porque aqui no homicídio culposo, a pena aumenta se o agente foge do local para evitar a prisão em flagrante. Ora, será que essa fuga do local, a incidência dessa causa de aumento, da fuga do local, não estaria ofendendo o princípio da não autoincriminação? Ou seja, o cara é obrigado, aqui comigo, o cara é obrigado a permanecer no local para ser preso em flagrante? Não estaria ele produzindo prova contra si mesmo? É a pergunta que se faz. Olha, o STJ entende que há sim incidência da causa de aumento, né, em relação a essa fuga do local para evitar a prisão. Tanto é que no mesmo posicionamento o STJ teve em relação ao artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui comigo na tela. O STJ entende que lá no Código de Trânsito Brasileiro você tem, né, o delito previsto lá no artigo 305. Aquele agente que a tipificação do crime de fuga do local do acidente de trânsito. E será que esse 305 do CTB ele é constitucional? O STJ entende que sim. Portanto, não viola o princípio da não autoincriminação previsto no artigo 5º, né, lá no bojo do artigo 5º, que trata lá do princípio da não autoincriminação. Então, importante, né, essa visão do STJ. Então, a fuga do local, tanto vai constituir nos delitos de trânsito, pode constituir o delito lá do artigo 305, como também pode ter a incidência numa causa de aumento num contexto de homicídio culposo. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não autoincriminação. Essa é a pegada. Beleza? Tranquilo? Vem comigo na tela. Aqui eu dei o gabarito, né? Colocou lá o homicídio doloso, tentou arrumar uma pegadinha. A gente jogou duro aqui. Realizamos aqui um aprofundamento, inclusive em sede de jurisprudência. E agora a gente vai para a questão de número 6, né? Essa questão de número 6 bacana pra caramba. Olha aí. E aí a gente vai tratar aqui do homicídio mercenário, sicariato ou homicídio remunerado. Questão de número 6. Segundo o STJ, o reconhecimento da qualificadora paga ou promessa de recompensa, inciso 1, parágrafo 2º do artigo 121, em relação ao executor do crime de homicídio mercenário, não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. Nada obstante, este possa incidir no referido dispositivo, caso o motivo que o tenha levado a empreitar o óbito alheio seja torpe.
Questão tá correta, professor? Questão corretíssima. Professor, não entendi nada. Calma, relaxa, a questão tá correta. E esse é um teor de julgado do STJ. Olha só, vamos lá. O homicídio, ele pode ser qualificado, não é isso? Se o agente pratica um homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Na verdade, a paga ou promessa de recompensa constitui um motivo torpe. Inclusive, aqui eu tenho um exemplo de interpretação analógica. Beleza? Esse homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa pode aparecer na sua prova assim: homicídio mercenário, homicídio remunerado. Agora, essa aqui dificilmente aparece. Nessa aqui você só tem Kuzuki: homicídio sicariato. Beleza? Bem de sicária. Homicídio sicariato também é a denominação do homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. E aqui eu falei, né, um exemplo de interpretação analógica. E importante também, é um exemplo de crime em concurso necessário, porque eu tenho que ter um mandante e um executor. Beleza? Tranquilo. Agora veja, a pergunta que se faz é o seguinte, aqui comigo. Quem é que vai responder pela essa qualificadora? É o mandante do crime ou o executor? Será que o mandante também vai responder por essa qualificadora? O STJ entende que a comunicação, né, dessa qualificadora ela não é automática. Primeiro, quem é que está matando por dinheiro? É o mandante ou o executor? Quem está matando por dinheiro é o executor. Entenderam ou não? O mandante, ele pode ter um outro motivo. Então veja, eu tenho um pai, olha aí, que chegou, né, encontrou sua filha em casa chorando. O que aconteceu, minha filha? Olha, o Paulo forçou ter relações sexuais comigo. Foi. Caramba, não quero sujar minhas mãos. Vou pedir o José para matar o Paulo. Claro que eu vou pedir, mas vou dar um dinheiro para ele fazer isso. E o José aceita e mata o Paulo. O José que matou por dinheiro vai responder por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. E aquele pai? Qual foi a motivação? Relevante valor moral. Entenderam ou não? Então o pai, o homicídio é privilegiado por relevante valor moral. E o executor? Homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Por isso que você não pode entender que essa qualificadora, ela se comunica automaticamente. Entendeu? Por quê? Porque o mandante pode estar cobertado por um privilégio. Relevante valor moral, relevante valor social. E o executor não, o executor que mata por dinheiro. A ele sim, a incidência da qualificadora. Esse é o contexto do STJ. Muito embora você tenha alguns precedentes antigos do STF, entendendo que o mandante também responderia com a incidência da qualificadora paga ou promessa de recompensa. Mas você tem decisão do STJ, e a mais recente, eu acho que se o STF cobrar, ele vai cobrar a decisão do STJ, entendendo que essa comunicabilidade não é automática. Beleza? Professor, mas olha, eu vi na questão falando que o cara até poderia responder por homicídio qualificado pelo motivo torpe. Eu vi na questão, qual seria essa situação? O STJ falou o seguinte, você tem que verificar qual foi a motivação do mandante. Porque agora eu tenho eu gosto que você dê esses exemplos, professor. Agora eu tenho o José e ele manda matar o pai dele para receber herança. Aí o José falou com o Fábio. Fábio, mata meu pai e toma aqui um dinheiro para isso. Aí o Fábio foi lá e matou o pai de José. O Fábio vai responder por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Ele mata por dinheiro. E o José também vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe. Ou seja, para receber herança. Aí os dois irão responder pela torpeza, porque paga ou promessa de recompensa também constitui uma torpeza. Os dois por motivo torpe. Deu para entender? Só que um mandou matar para receber herança. O outro matou porque recebeu um dinheiro. Entendeu? Então, eu posso ter o mandante ou o executor respondendo pela torpeza, assim, quando o motivo do mandante é torpe e o executor também é torpe, porque caracteriza a paga ou promessa de recompensa. Lembrando sempre que se o agente matou, mas não recebeu o dinheiro, ainda assim vai responder pelo homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa. Ou seja, paga, recebeu o dinheiro. Promessa, não recebeu o dinheiro, mas olha, tem a promessa. Matou, né, diante de um recebimento de dinheiro futuro.
Tranquilo? Fica esperto aí, tá? Então, matamos a questão aqui, vem comigo na tela, né? É importante, esse inclusive é um julgado do STJ, tá? De 2015, que materializa a questão. O reconhecimento da qualificadora paga ou promessa de recompensa, inciso 1, em relação ao executor do crime de homicídio mercenário, não qualifica automaticamente. Correto. Né? Em relação ao mandante, porque o mandante pode estar cobertado por um motivo de privilégio, um relevante valor moral ou social. É isso? Nada obstante, né, podendo incidir o referido dispositivo, caso o motivo que o tenha levado a empreitar o óbito alheio seja torpe, ou seja, aquele filho que manda matar o pai. O motivo dele é torpe. Aí sim, tanto o mandante como o executor irão responder pelo motivo torpe. Deu para pegar? Pesada essa questão, né? O certo tem que ter muito peito para cobrar para escrivão de polícia, mas o básico você já sabe e aqui eu te dou o plus. Beleza? Tranquilo, vamos para a questão de número 7. Questão de número 7 na sua tela. A questão número 7 na sua tela vai cair na sua prova. Não tenho nem dúvidas. No denominado homicídio funcional, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, do Código Penal, para que haja incidência da qualificadora, basta que a vítima venha ostentar a qualidade, autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ou até mesmo integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. A questão é errada, né? Não é porque a questão trata lá do homicídio funcional, né, prevista lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, é aquele homicídio praticado contra agente, contra a autoridade ou agente descrito lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Te dou um exemplo aqui. O Tício, então, ele mata aqui comigo, ele mata um delegado de polícia porque o delegado de polícia o investigou, aí esse homicídio será qualificado, né, porque ele mata a vítima em razão do exercício da função da vítima. Aí teria homicídio funcional. É diferente se o Tício bateu no carro no delegado de polícia, o delegado de polícia saiu do carro e começaram a discutir, ele matou o delegado de polícia. Uma discussão de trânsito. O homicídio será qualificado? Sim. Pelo motivo fútil. Matou por causa de discussão. Mas será considerado um homicídio funcional? Não. Por quê? Porque ele nem sabia que era delegado de polícia. Veio tomar conhecimento depois. No exame de local, encontraram lá a carteira de delegado de polícia. Importante. Então, veja, tem que ter uma ligação com o exercício da função, ou em razão dela. Deu para entender isso? Bacana? Importante, né? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque não só vai caracterizar, por exemplo, se mata um delegado de polícia, como também pode caracterizar se ele mata a esposa do delegado de polícia, né? Ou a companheira do delegado de polícia, um parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, né? Então, todas as circunstâncias acabam incidindo aí o homicídio funcional, que é o homicídio qualificado. Informações importantes: o agente tem que ter conhecimento da condição funcional da vítima e praticar conduta por esse motivo. É o que eu acabei de falar. Há necessidade do nexo, né? Entre o exercício da função ou em razão dela com o resultado morte da vítima. Eu tenho que... matou porque foi investigado. Entenderam ou não? Informação importante: delegado de polícia e parentes por afinidade estão excluídos. Né? Então veja, sogra, sogro, né? Só matou a sogra do delegado de polícia. Sim, mas daí não vai ser considerado um homicídio funcional. Por quê? Porque são parentes por afinidade. Matou um delegado de polícia aposentado. Olha aí, professor. Aqui comigo. O legislador andou mal. Por quê? Porque, veja, eu trabalhei na polícia há muito tempo. Quer dizer, então, se um cara me matar porque eu o investiguei, mas hoje eu sou aposentado, será que esse homicídio não será considerado qualificado? Na verdade, eu vou te falar o seguinte: eu tenho duas correntes doutrinárias. Eu tenho uma primeira corrente entendendo que ainda assim poderá ser considerado qualificado. Mas essa corrente, ela acaba colidindo, né, com o princípio da legalidade. Porque falou, ó, agentes integrantes do artigo 142 e 144. Delegado de polícia aposentado não se encontra lá. Deu para entender? Ainda que venha matar o delegado em razão do delegado o ter investigado quando estava na ativa. Deu para entender? Então essa corrente tem, né? O legislador andou mal, porque ele poderia, né? Ainda assim, né? Por exemplo, ter uma redação incluindo aí os policiais,
dos agentes penitenciários aposentados e matou em razão de uma função que o cara exerceu antes. Entenderam ou não? A corrente que eu vejo que é a corrente que está mais adestrita ao princípio da legalidade é aquela corrente que entende que delegado de polícia aposentado não há que se falar em homicídio funcional. Por quê? Porque ele não está no exercício da função, né? E o agente também não mata o delegado em razão dessa função que ele está exercendo. Não é isso? Da função que ele está exercendo. Por quê? Porque o delegado aposentado não está exercendo função nenhuma. Deu para entender? Então, tem isso, né? Então tem duas correntes aí. A majoritária no sentido que o delegado aposentado não engloba. Beleza? Vem comigo aqui. Vem comigo, porque eu posso também ter um homicídio funcional, um erro na execução. Dificilmente o SERP vai cobrar isso aqui também, porque erro na execução não está previsto na sua prova. Mas vem aqui comigo. Então, realizei um disparo de arma de fogo para matar um delegado que acabou me investigando. Um delegado que me investigou. E aí, por erro na execução, eu acertei um MEV, que estava saindo da academia. O delegado estava saindo da academia também, né, fazendo o seu treino. E aí eu queria acertar um delegado, acertei um MEV. Eu vou responder por homicídio funcional? Sim, porque eu tenho um erro na execução. As qualidades da vítima que eu queria atingir irão passar para a vítima que eu acabei atingindo. Entenderam ou não? Ainda, né, que não seja o delegado de polícia, que era o meu alvo principal. O homicídio será considerado funcional porque as qualidades do delegado irão passar para aquela pessoa que efetivamente foi atingida. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque importante, o artigo menciona 142 e 144. Os guardas civis e agentes de segurança viária estão lá no previsto lá, estão lá elencados lá no artigo 144. Beleza? Tranquilo? Tá. Lei anticrime, professor, o que você pode falar acerca do homicídio qualificado em razão da lei anticrime? Eu vou chamar a sua atenção para dizer o seguinte, né? Para dizer o seguinte, aqui é 2019, né? Tá. Veja que a Lei 13.964, Lei Anticrime, ela incluiu o inciso 8 como qualificadora, qualificando o homicídio quando praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Eu tenho que dizer para você que esse inciso foi vetado. Beleza? Então a intenção, né? E aqui comigo, essa intenção de qualificar um homicídio quando a gente emprega uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, qualificar esse homicídio, porque veja, ele empregou uma arma de fogo de uso proibido ou uso restrito, então tem que responder por uma pena maior. Essa intenção essa intenção, né, do projeto de lei não prosperou festejo. Na verdade, essa concepção vem do direito penal máximo, da hipertrofia do direito penal, não é isso? Porque o agente empregou uma arma de fogo de uso restrito ou uso proibido, a gente tem que penalizar, né, no sentido de evitar esse uso de armas de uso proibido ou uso restrito, então vamos agravar a pena, vamos qualificar um homicídio. Isso vem lá do direito penal máximo, utilizando o direito penal para resolver todas as mazelas da sociedade, né, da hipertrofia do direito penal, né, aquela concepção lá de Jacobs. Deu para entender isso? Mas não prosperou festejo porque foi vetado esse inciso. Então, se o agente emprega uma arma de fogo de uso permitido ou de uso proibido e mata o mévio, ele vai responder por homicídio, que pode ser qualificado por uma outra qualificadora. Impossibilidade de defesa da vítima, não é isso? Um motivo fútil, mas não será qualificado pelo uso daquela arma, de ser de uma arma de uso proibido ou de uso restrito. Beleza? Essa qualificadora, a incidência, né, desse contexto, qualificando homicídio, acabou sendo vetado. Beleza? Então fica esperto aí nessa pegada. Agora falando acerca do homicídio com emprego de arma de fogo, fica esperto. Se a questão menciona que o Tício adquiriu uma arma de fogo em janeiro, em dezembro, com essa arma ele matou o mévio, o Tício vai responder por 2 crimes: porte de arma de fogo e homicídio. A questão está te dando 2 contextos fáticos. Está lá dizendo, Tício, em janeiro, adquiriu uma arma de fogo. Com aquela arma de fogo, em dezembro, ele matou o mévio. Olha, são 2 contextos. O examinador está te falando, são 2 contextos. Vai responder em concurso material, porte de arma de fogo e homicídio. Se a questão nada fala que o Tício, com emprego de arma de fogo, matou o mévio, vai responder apenas por homicídio. A absorção aí, em relação ao disparo, inclusive, também.
Deu para entender isso, né? E, consequentemente, o porte. Deu para entender isso? Aí, apenas por homicídio, e pode ser qualificado ou não, dependendo do contexto. Beleza? E não vai responder por homicídio e porte, porque a questão não te deu contexto fático. 2 contextos fáticos, tá? Fica ligado aí. Vem comigo, então. Depois que eu joguei duro demais, né, nessa questão, eu, antes mesmo de avançar para a questão de número 8, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, né, e já volto já na próxima questão, beleza? É isso aí, né? Vamos lá, então. Intervalinho, a gente já volta.